do Senhor Jesus para todos. Como vocês estão? Como vocês amanheceram hoje? Espero que vocês estejam bem, mesmo se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu vou ler aqui uma palavra em Êxodo, no capítulo 1, que fala assim: a descendência de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rube, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então aqui começa a escravidão do Egito, Ali os filhos de Israel, foram frutificados, aumentaram muito e multiplicaram, Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, Então as bênçãos do Senhor foi derramada ali, na terra ali de Israel. Aleluia. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conheceram a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles maiorais e tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pintor e Ramassés. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicava e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhe fizeram amarga a vida com servidão, em barro e em tijolo, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras da hebreias, as quais o nome de uma era Cifra e da outra Puá, e disse: juntardes no parto as hebreias, e as vindes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe disseram. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: eis que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançarei no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Que ele fala, a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Aqui foi onde Moisés, sobreviveu.
e fala da parteira. Em tempos antigos, né? A minha mãe já teve 16 filhos e muitos partos dela foi através de parteiras, né? Você vê como Deus, ele faz todas as coisas, né? Deixou parteiras para aquele momento, né? Às vezes na roça não tinha médico, né? Não tinha, né, aquele atendimento que hoje tem, né? Então Deus criou as parteiras para fazer os partos, né? E minha mãe, ela teve alguns partos que foi assim, por parteira, né? Muito lindo, né? Então aqui fala sobre isso, né? Como foi a vida de Moisés, né? Essas duas mulheres, né? Parteiras, que trouxe a vida a Moisés, né? Ali ela obedeceu a voz de Deus e não a voz do homem. E talvez aqui, se elas tivessem dado ouvido à voz do homem, a condenação delas, né, poderia ser bem cruel aí na frente, né, mais na frente. Mas como ela obedeceu à voz de Deus, o Senhor fez grandes coisas na vida dessas mulheres. Cifra, o significado do nome Cifra é beleza, e o de Poá é esplendor, né? São nomes que se lembram coragem e confiança na direção de Deus, diante da ordem de Faraó, para que os meninos das mulheres hebreias fossem mortos, numa tentativa cruel e controlar o aumento dos filhos de Israel. Estas parteiras demonstraram temer mais a Deus do que um tirano rei egípcio, agindo, ignorando as suas ordens. O temor ao homem pode levar uma pessoa a ser vítima da circunstância, enquanto que o temor de Deus produz confiança, alívio e paz, mesmo diante dos perigos da morte. Tivessem elas obedecido às ordens do cruel faraó, seu nome seria lembrado como sinônimo de frieza e crueldade, mas por suas atitudes corajosas são mencionadas com honra e lembrados com admiração. Por sua atitude destemida, ambas foram recompensadas por Deus, que lhe deu filhos, preservado assim sua posteridade. Então aqui você vê o agir do Senhor sobre a vida delas. Aquela ouviu a voz de Deus e temeram ao Senhor, e não deu ouvido à voz do homem. Que coisa maravilhosa! Nós devemos dar ouvido à voz de Deus e não à voz de um homem. Porque Deus, aqui ele fala da multiplicação, que quantos mais faziam, mas eles multiplicavam mais e mais. Então que o Senhor venha multiplicar mais e mais na vida de vocês. Haja multiplicação em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe, fica com essa palavra para o teu coração. Se inscreva no canal, dê o like, comente, ative o sininho para você receber as notificações, que isso vai ajudar bastante o canal. Amém? Deus abençoe.